Oi, gente, tudo bem? Sou a professora Daniela Costa, da disciplina Língua Portuguesa, Contextos e Estratégias de Ensino e Aprendizagem. A gente está continuando o nosso módulo 1 agora, vamos para a unidade 2. Na unidade 2, a gente vai falar sobre as práticas de linguagem como objeto de ensino e aprendizagem. Então, como a gente está pensando de estratégias de ensino e aprendizagem no ensino de língua portuguesa, como a gente viu no plano de ensino, na apresentação de disciplina, a gente vai conversar sobre as teorias que versam sobre ensino e aprendizagem, sobre as unidades principais, né, de ensino do texto, sobre as questões pertinentes ao ensino e também as teorias que embasam o ensino da língua portuguesa. Uma vez que é extremamente importante isso para acadêmicos de pedagogia, por quê? Porque vocês são o primeiro contato dos nossos aluninhos com a norma padrão da língua portuguesa. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar nessa unidade 2 é o ensino da produção de texto em documentos curriculares das redes públicas brasileiras. Por quê? Porque o ensino, além das teorias e das boas práticas, ele é norteado por documentos oficiais, né? A gente tem referenciais curriculares, a gente tem normas mesmo que regem tanto a oferta do ensino como a curricularização do ensino. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, nós vamos estudar, na verdade, por que estudar os documentos curriculares oficiais, né? Caso a gente ainda tenha dúvida sobre o tema, né? Então, Moreira e Candal, eles informam o quê? Para a gente pensar primeiro sobre o que é currículo. Porque o currículo ele pode ser entendido como as experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, em meio a relações sociais e que contribuem para a construção das identidades dos nossos estudantes. Então, o currículo associa-se ao conjunto de esforços pedagógicos desenvolvidos com intenções educativas. Então, por que a gente pensa nessa associação de esforços pedagógicos do currículo? A gente pensa que, enquanto o currículo dá ideia, ou é muitas vezes compreendido como algo que nos prende em relação às práticas, aos trabalhos, ele, na verdade, ele nos norteia, no sentido de que ele precisa estar relacionado às relações sociais, isso é, ele precisa ser adequado à comunidade em que se insere essa instituição escolar. Por quê? Porque ele ajuda na construção das identidades dos nossos estudantes. Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, que pela BNCC, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, a gente trabalha com a formação do cidadão crítico e reflexivo, isso se dá desde a primeira infância. Por quê? Porque esse currículo vai nos ajudar a organizar essa aprendizagem até culminar nessa formação, que é o quê? Que ela é feita por etapas, que ela é feita por momentos, né? Então, esses esforços pedagógicos, eles têm que ter essas intenções educativas, né? Então, esses documentos oficiais, o que eles apresentam? Eles têm propostas curriculares, parâmetros curriculares ou diretrizes curriculares e possuem, em geral, um caráter duplo de documentos de normatização, uma vez que elaborado por órgãos do governo, tem como objetivo regular as ações no âmbito do ensino, e de documentos de formação, pois se fundamentam em conhecimentos produzidos na academia. Então, o que são propostas curriculares? São propostas para o ensino mesmo, parâmetros. Os parâmetros ou diretrizes são aqueles que direcionam. Então, ao mesmo tempo, esses documentos, eles dão uma direção para o ensino, quanto trazem propostas para o ensino. Isso, então, diz respeito tanto a criar essas normas, por isso que são elaborados por órgãos do governo, que regulam as ações de sentido, mas também pensam sobre a formação. Por quê? Porque trazem essas informações de teorias que embasam o ensino e a aprendizagem a partir de conhecimentos produzidos na academia. Então, o que as pesquisas estão mostrando? O que se está estudando acerca desse tema? Esses documentos oficiais também vão trazer luz a essas questões que são muito caras para o ensino, porque a gente nunca pode perder de vista o ensino com base na teoria, né? Então, por exemplo, nenhum professor chega ou deve chegar em sala de aula sem ter estudado o seu material, sem ter estudado o que vai ensinar. Parece muito simples, eu vou ensinar, eu vou alfabetizar, eu faço isso há 20 anos.
Mas espera aí, e as novas teorias da alfabetização, o que isso tem mostrado? Quais resultados estão sendo advindos dessas formas de ensino? É isso também que a gente vai ver no decorrer da disciplina, né? Então, por isso que é importante a gente sempre ter em vista esses documentos. Nas nossas formações, às vezes, na escola, a gente trabalha nas semanas pedagógicas com esses estudos, mas independentemente dessa abordagem em semanas pedagógicas ou não, é nosso dever como professores estarmos sempre atualizados, tanto no que tange a teoria, quanto no que tange a normatização da nossa própria profissão. Então, é aí que também mora a importância de a gente estudar esses documentos oficiais, né? Então, o que eles têm de características? A gente precisa pensar que os documentos curriculares oficiais, eles são elaborados em instâncias públicas oficiais específicas. Porém, apesar de eles serem assim elaborados, ou por essas instâncias públicas elaborados, eles resultam de negociações realizadas por profissionais representativos de diferentes agências educativas. Então, o que é isso? Por exemplo, o MEC vai instituir a BNCC, né? A Base Nacional Comum Curricular, foi instituída. Né? São só os técnicos do MEC, é só o ministro da Educação que participa da elaboração? Não, são várias instâncias civis, religiosas por vezes. Então, pega diversos atores representativos dessa sociedade para participar dessa elaboração. Então, você vai ter lá linguistas, você vai ter pedagogos, você vai ter cientistas da educação, você vai ter pessoas de várias formações que vão ajudar a elaborar esses documentos oficiais. Isso eu dou exemplo da BNCC, mas todos eles seguem mais ou menos essa forma, né? São documentos, então, por causa desse tipo de elaboração, que refletem e orientam a ação de formação de professores. Ao mesmo tempo em que eles regulamentam o ensino, a partir daquele momento em que eles trazem notícias, né, ou atualizações teóricas, eles também indicam a formação de professores. Por quê? Porque quando a gente vai dar cursos de formação de professores, como esse, por exemplo, uma graduação, né? A gente vai considerar o que regem os documentos oficiais de maneira a formar professores com o perfil esperado ou com o perfil desejável por esses documentos, né? Então, nesse sentido, eles buscam regular o ensino e tem, então, essa finalidade também normativa, tanto no que tange ao ensino, quanto mesmo no que tange à formação de professores. Se a gente pensar, depois a gente vai ver direitinho, mas os parâmetros curriculares nacionais, por exemplo, que vigeram até 2017, eles traziam esses parâmetros, né? O que organiza esse ensino. A BNCC é uma base que, além de normatizar os PCN, ela, na verdade, traz os conteúdos, as unidades curriculares, o que cada disciplina, né, cada área do conhecimento, a gente não tem mais o ensino separado por disciplinas, mas por áreas de conhecimento, né? O que se espera no ensino, quais unidades de conhecimento são trabalhadas nelas. Nesse sentido, então, tem finalidade normativa, sim, porque se a gente parar para pensar, você tem uma base que é nacional e que é comum para os currículos. Isso significa dizer que, em grande medida, todas as escolas brasileiras, sejam elas do Norte, do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste ou do Sudeste, elas vão trabalhar com as mesmas unidades de conhecimento. Sendo elas instituições rurais ou urbanas, elas vão trabalhar com as mesmas unidades de conhecimento. Então, por isso, tem essa finalidade normativa também. Então, na verdade, por exemplo, isso que eu estava falando dos PCN, né? Segundo os autores, nos PCN é apresentada uma discussão contemporânea da linguagem, ressaltando a importância da comunicação, entendida como um processo de construção de significados em que o sujeito interage socialmente, usando a língua como linguagem que constrói e desconstrói significados sociais. É igualmente valorizada a relação entre língua e contexto social vivido,
de forma a questionar um currículo centrado no estudo da gramática ou em uma dicotomia entre língua e literatura, concepções contra as quais essa proposta se confronta. Então, o que a gente tem que pensar? Na importância da comunicação, mas não naquele sentido de comunicação que a gente tinha em meados das décadas de 1980, por exemplo, e 90, como comunicação. Eu comunico, você entende. É como um processo de construção de significados em que o sujeito interage socialmente. Como assim? Eu construo um texto que tem lá suas intenções comunicativas. Eu construo o texto que, a partir de quem vai me ouvir, das minhas intenções comunicativas, isso é o que eu quero atingir com o meu texto. Não é simplesmente produzir. E eu preciso pensar nessa construção de significados e nessa interação social, porque o meu leitor, ele vai também me ajudar no processo de construção de sentidos. Vocês já viram aquela história de eu falo uma coisa e você entende outra coisa? Porque os leitores também têm uma construção social, eles também têm intenção em relação ao texto que estão lendo, também trazem conhecimento prévio que vai ser acionado para o entendimento desse texto. Por isso é que é sempre um processo de interação, de construção de sentidos. Então, assim, a gente vai construindo e desconstruindo significados sociais, uma vez que também é pelo texto que a gente cria esses significados sociais. Nesse sentido, e até por causa dessa direção, é valorizada a relação entre língua e contexto social vivido. Por quê? Porque se a gente não pensar em formar alunos que consigam lidar com práticas de linguagem no ambiente social em que se inserem, na verdade, a gente não vai estar fazendo um bom ensino de língua portuguesa. Por isso é que se questionam, por exemplo, questões relacionadas basicamente, unicamente no ensino da gramática ou numa dicotomia entre língua e literatura. Por quê? Porque se a gente pensar só em gramática, eu tenho alunos que sabem decorar o que é um substantivo, o que é um adjetivo, mas não conseguem nem reconhecê-lo num texto. Não conseguem saber a diferença, por exemplo, no uso desta ou daquela palavra para formar sentidos diferentes, para ser compreendido de forma melhor, de forma não tão boa, por parecer preconceituoso ou antiquado, porque a gente vai vendo que essa língua se constrói socialmente, né? Da mesma forma, essa dicotomia entre língua e literatura, de pensar, por exemplo, na literatura como algo alheio à língua e não uma representação artística da própria língua, né? Então, na verdade, os PCN vieram os PCN, tá? Não é os PCNs. Por quê? Porque a própria sigla já traz plural, parâmetros curriculares nacionais, tá? Essa é uma dica que esta prof também dá, tá? Então, essa proposta se confronta com essas ideias que já estão ultrapassadas ou que devem estar ultrapassadas, apesar de ainda estarem vigentes em muitos contextos escolares, como a gente vê por aí. Então, o que a gente pensa em documentos oficiais e produção de texto, né? Onde que a produção de texto é contemplada nos documentos oficiais? Por exemplo, dar mais atenção à leitura que à escrita. O que está acontecendo nas escolas ou como é que está se produzindo esse ensino? Será que a escrita, por exemplo, é um dom inato? A gente precisa pensar sobre isso. Por quê? Vamos pensar no nosso aluno. O nosso aluno, ele chega aí com 5, 6 anos de idade, às vezes um pouquinho antes, na educação infantil. Ele não teve até agora acesso à língua? Será que ele não teve nenhuma prática de linguagem até agora na vida? Por mais que ele não saiba escrever ainda, né? A gente sabe que o nosso aluno tem uma história, ele tem contexto social, ele tem a sua família, ele tem seu grupo social, ele tem, sei lá, o grupo da igreja de que participa. Então, a gente precisa pensar que essas práticas de linguagem já acompanham, na verdade, o homem, o ser humano, desde antes do seu nascimento. Só de a gente pensar que papai, mamãe, família fica conversando com o neném na barriga, vocês já viram isso? Que às vezes o neném nasce e parece reconhecer algumas vozes. Então, essas práticas de linguagem estão acompanhando o ser humano desde a concepção, se a gente parar para pensar. Então, a gente pode pensar que, por exemplo,
por mais que essas práticas de linguagem já acompanhem os nossos alunos, a gente pode pensar na escrita como um dom inato? Do mesmo jeito que eu consigo participar de práticas de linguagem, será que eu consigo escrever? Não, a gente vai ver que não, que a prática da escrita, ela precisa ser trabalhada, ela é como se fosse uma tecnologia diferente que a gente precisa aprender, como aprende várias coisas. E aí precisa pensar nessa atenção também à leitura, mas não a leitura decodificadora, aquela que a gente fala, menino, lê o primeiro parágrafo, menino, lê o segundo parágrafo. Ah, essa palavra você não pronuncia assim, essa palavra você não pronuncia assim. Por quê? Porque essa é uma leitura meramente decodificadora. É a leitura como apreensão de sentido. Será que o nosso aluno vai conseguir ler e entender? Contar o que a história conta, recontar de modo diferente, criar novas histórias a partir do texto que ele leu? Aí a gente está falando de uma leitura mais ampla. Também os documentos oficiais, eles pensam nos resultados, isso é, a gente não falou que norteia a formação de professores, que norteiam currículos? Por quê? Porque a gente tem as avaliações externas que estão demonstrando aí que não estamos tendo um efeito desejado no ensino do texto como a gente deveria ter. Então, essa pressão por resultados melhores também acompanha. A gente sabe muito bem que para a escola receber recursos do Fundeb, por exemplo, Fundo, né, Nacional do Desenvolvimento da Educação Básica, ela tem que atingir determinados indicadores. Esses indicadores são verificados a partir, né, de número de alunos matriculados, de distorção idade-série, isso é, os alunos estão muito reprovados, de frequência dos alunos em sala de aula. E no caso das avaliações também, Provinha Brasil, a PISA, eles verificam também o grau de conhecimento desses alunos em relação ao texto, à matemática. Então, eles estão conseguindo ler, estão conseguindo fazer cálculos simples. Então, esses resultados não estão nada bem. Então, quando a gente fala que os documentos curriculares oficiais, eles vêm para organizar o currículo, eles também têm vistas ao ensino produtivo da língua, neste caso, que estamos falando do ensino de língua portuguesa, né? Então, vocês têm um quadro aí, que o texto, na verdade, nos traz, que são as orientações didáticas que enfatizam as dimensões sociointerativas da atividade escrita. Olha só, o texto que a gente está lendo, ele trouxe uma apuração, né, uma pesquisa de alguns documentos oficiais que vêm de secretarias municipais, vocês estão vendo aí, de secretarias estaduais, isso é, vamos pensar no contexto de Mato Grosso do Sul. A gente tem o referencial curricular de Mato Grosso do Sul, não é? E a Prefeitura Municipal de Campo Grande, se a gente estiver falando aqui da capital, ela tem também o seu referencial teórico para as escolas. Então, nesse sentido, em vários lugares do Brasil, o texto, né, os autores verificaram como é que são essas orientações didáticas. Então, o que a gente tem aí? Se vocês olharem, a maior parte diz respeito a pensar nas situações de escrita com finalidades claras e diversificadas. Olha lá, é a terceira linha, está com 69%. Também, olha lá, 80% é preciso promover reflexões sobre os destinatários. Lembra do que a gente falou lá no início da aula? Que a gente tem um destinatário, aquele que vai ouvir ou vai ler o nosso texto, que também tenha um conhecimento, e nisso a gente precisa pensar na hora de produzir o texto. É nesse sentido que a maior parte das orientações estão versando sobre isso. Pensar no gosto da leitura é uma parte muito pequena, mas também relevante. Será que a gente não está estimulando o gosto pela leitura, a vontade que o menino tem lá de pegar um texto e ler e aproveitar essa leitura? E mesmo que não seja para uma finalidade específica e momentânea, mas para a construção do ser, né? A gente já viu que nem tanto. Metade, né, 50%, a promover reflexões sobre a situação que gerou a escrita do texto. Então, se a gente olhar para essas orientações didáticas, a gente vê que elas todas foram buscadas em relação
a essa noção de língua como interação social, como construção e reconstrução de sentidos, né, e de significados sociais. Isso é importante a gente pensar. Aí as que pensam, porque se a gente olhar lá, ó, o primeiro quadro enfatizam as dimensões sociointerativas da atividade da escrita. No segundo quadro, as dimensões composicionais e recursos linguísticos da atividade da escrita. Isso é, como é que eu escrevo? Ali é pensando na sociedade, no quadro 1. Aqui é como que eu uso, como que eu penso na escrita do texto. E aí vocês veem, por exemplo, que a maior parte, 92%, é daquela linha terceira ali, ó, é preciso atender às prescrições gramaticais. Então, a gente tem sempre como a parte principal nas orientações, né, dos documentos curriculares, essa atender às prescrições gramaticais. O que é isso? É você saber escrever de acordo com a norma padrão, então, tanto no que diz respeito à ortografia quanto à gramática, né, a sintaxe. Aqui entra separadamente a forma composicional do gênero, mas tem 50%, também tem uma boa produtividade. O que é isso? Eu vou explicar depois. Ele tenta também pensar no texto coerente, claro, e nos recursos linguísticos do texto. Os recursos linguísticos do texto, na verdade, é tudo que envolve a língua que está no texto. Você pode pensar nas prescrições gramaticais, na correção, na adequação em relação à norma padrão. Quando você fala em escrever um texto coerente e claro, é você fazer escolhas de modo que esse texto converse dentro dele mesmo e converse com o contexto de produção dele. Então, por exemplo, se eu escrevo um texto que vai contra as novas normas. Por exemplo, se eu falo que a criança tem que tomar refrigerante 5 vezes ao dia, pelo menos 1,5 copo a cada refeição. Eu posso escrever esse texto de forma muito clara, com prescrição gramática, respeitando a prescrição gramatical. Mas será que esse texto está coerente? A gente tem visto, por exemplo, que estudos mostram que o refrigerante não é uma boa escolha. Então, a gente também tem que pensar nessa coerência do texto em relação àquilo que o circunda, aquilo que está em volta do texto, mesmo no que tange as condições sociais. Aí, quanto à composição do gênero, a gente vai tratar gênero mais para frente, nos módulos 2 e 3. Mas o que seria o gênero textual? Ele é mais elaborado do que o tipo, porque os tipos textuais a gente tem lá, tipo descritivo, tipo narrativo, argumentativo, dissertativo, né? Os gêneros, eles consideram esse tipo, mas os gêneros, eles estão envolvidos em práticas sociais. Então, por exemplo, quando você escreve uma carta, você tem tanta questão descritiva, quando você está falando, você está passando suas férias, sei lá, na chácara da vovó. Você vai descrever a chácara, né? Então, você tem um texto descritivo. Mas você tem também um texto dissertativo. Você vai falar, vai discorrer sobre as suas opiniões acerca daquela experiência. Então, estão vendo que, por exemplo, mesmo uma carta, que é um gênero específico, ela tem as suas características que, por vezes, ela mescla, em alguns momentos, tipos textuais distintos, mas estão envolvidos com a relação com as práticas sociais. Quais são as intenções desse texto? Onde ele circula? Isso tudo diz respeito a essas dimensões composicionais e os recursos linguísticos que a gente utiliza no texto, né? Aí a gente tem depois, no quadro 3, as orientações didáticas que enfatizam o desenvolvimento das estratégias de escrita. Então, se a gente olhar lá, ó, no quadro 1, a gente estava pensando nas dimensões sociointerativas da atividade da escrita, isso é, como é que a escrita está inserida socialmente, e pensar nas questões de interação, autor e leitor e texto. No quadro 2, a gente estava pensando em como escreve, né? Nas dimensões composicionais e nos recursos linguísticos da atividade da escrita. Já no quadro 3, a gente está falando sobre o desenvolvimento das estratégias de escrita. Que estratégias você persegue ou busca
seguir para conseguir essa escrita, tanto no que diz respeito aos aspectos linguísticos, quanto a respeito às questões socio-interativas, as questões comunicativas, né? Então, olha lá, 80% do que estava escrito nos documentos oficiais curriculares que foram pesquisados pelo texto, 80% regem que é preciso promover situações para o desenvolvimento de estratégias e habilidades de revisão de texto. Isso não adianta só você pensar na composição, na socio-interatividade que está presente no texto. No ensino de língua portuguesa, a gente precisa também pensar nas estratégias e habilidades de revisão de texto. O que isso significa dizer? Não é a gente produzir um texto uma única vez. É o aluno produzir, eu corrigir, eu apontar, né, pontos para a melhoria do texto, eu devolver esse texto com esse feedback, eu oportunizar que esse aluno possa reescrever esse texto. Então, essa reescrita, essa revisão tem a intenção de o aluno poder, de fato, aprimorar a sua escrita, né? Que é uma coisa que está em 80% dos documentos pesquisados aí pelos autores, mas se a gente parar para pensar e observar a prática, será que isso tem acontecido mesmo? Aí, outra questão também bastante divulgada, 53%, é preciso promover situações para o desenvolvimento de estratégias e habilidades de planejamento do texto, o projeto de texto. O que a gente tem visto, por exemplo, na orientação de estágio supervisionado? É que os alunos não têm conseguido produzir um texto, por quê? Porque normalmente eu falo assim, faça um texto sobre suas férias, sei lá. Primeiro que eu não dou nem indicativo de gênero, né? Isso já é um complicador. Mas aí o aluninho tá lá, pega a canetinha, pega o lápis e fala: o que eu vou escrever? Como que eu vou escrever? Por quê? Porque a gente não tem visto as situações de desenvolvimento de estratégias e habilidade de planejamento de texto. Que texto que você vai escrever? Para quem você vai escrever? Que argumentos você vai utilizar? Como que você vai organizar a estrutura desse texto? Lógico que quando a gente está falando com pequenininhos, a gente não vai, né, orientar sobre que argumentos ele vai utilizar, mas coisas mais simples sobre o que você quer dizer, como que você vai organizar as suas ideias, quem que vem primeiro, quem que vem depois, quem que é primordial, quem que é secundária, isso é, quem gerou uma situação e, na verdade, criou implicações ou criou outras situações secundárias. Essas habilidades de planejamento de texto são muito importantes para um bom texto. Então, tanto a revisão quanto o planejamento se mostram bastante importantes e bastante presentes, como a gente pode ver nos documentos oficiais. E aí a gente precisa pensar sobre isso. Por que está nos documentos oficiais e não está, às vezes, em grande medida, ou na mesma proporção, ao menos, na sala de aula? Aí entra lá aquele segundo slide que a gente viu sobre a importância de estudar os documentos oficiais. Será que todos os professores estão estudando os documentos oficiais? Vocês aqui no curso de graduação estão, mas a gente está num momento histórico específico. Esses documentos são atualizados. Então, se vocês, lá na prática educativa de vocês, se vocês não buscarem, se não tem na semana pedagógica, vocês mesmos procurarem informações acerca do que tem sido produzido mais recentemente, da atualização dos documentos, isso vai acabar se perdendo, como a gente tem visto que às vezes se perde, né? Então, o que os autores mesmo mencionam, né? Analisando os quadros 1, 2 e 3 que a gente viu sobre o quê? Questões sociointerativas relacionadas ao texto, questões composicionais e habilidades, na verdade, da produção do texto, a gente consegue ver que as 3 dimensões relativas ao ensino da produção de textos discutidas foram contempladas no documento, em grande medida, né? Se a gente olhar para os percentuais, inclusive, de produção, né? No entanto, isso não significa que as propostas curriculares tenham abordado essas dimensões com a mesma ênfase. Então, às vezes, a questão da normatização tá sendo muito bem atendida, está sendo muito bem redigida, mas às vezes essas propostas curriculares nos outros lugares vão pensar nos PPPs das escolas, os projetos políticos pedagógicos.
Será que estão abordando com essa mesma ênfase esses pontos da produção de texto? E mais, se o PPP está produzido, será que isso está acontecendo na sala de aula? Porque da mesma forma que eu tenho um documento oficial nacional, os PCN, a BNCC, eu tenho também os documentos estaduais, municipais, de que a gente já falou, e eu tenho também os documentos locais, os PPPs das escolas. Quando vocês fizerem estágio, tirem um tempo, por exemplo, da observação para ler o PPP das escolas e para ver como essas questões estão sendo abordadas, se estão sendo abordadas e em que medida. Né? Isso é muito importante para a gente pensar, porque aí a gente consegue começar a entender o porquê dessa distância entre os documentos oficiais curriculares, o currículo nas escolas e a aprendizagem. Por quê? Porque os documentos regem uma determinada conduta e uma determinada formação que a gente não tem visto na formação dos estudantes a partir do momento em que as avaliações não demonstram um perfil de estudante que seria formado caso esses documentos tivessem sido ou estejam sendo aplicados na contemporaneidade, né, no chão da escola. Então, o debate acerca do que está dito nas propostas curriculares é fundamental para que a gente possa compreender os conflitos que, por vezes, se instalam na prática do professor. Porque a gente fica nisso, tem tanta formação do professor, porque vocês estão sendo formados num determinado tempo, mas aí a gente tem professores que vêm de várias épocas. Então, a minha prática é aquela que eu aprendi na época do meu curso de formação, é aquela que eu vi dos meus colegas e aprendi com eles, é aquela que está nas propostas curriculares que advém dos documentos oficiais, né? Então, esses documentos, a gente debater sobre isso, é um modo de favorecer que as tensões sejam explicitadas e os conhecimentos sejam aprofundados. Só de a gente ter uma aula sobre isso, de debater essa distância ou como isso está acontecendo, é uma forma de a gente pensar onde pode estar o problema, é uma forma de a gente tentar aprofundar esse debate buscando soluções e buscando argumentos para cá ou para lá, de maneira a contribuir para o desenvolvimento de uma maior autonomia docente na prática diária e com maior participação dos professores na definição do que e de como ensinar. Porque se a gente pensa na questão da autonomia, e isso é uma característica da profissão docente, por quê? Porque você prepara lá a sua aula e você vai dar a sua aula, você tem essa autonomia. Mas essa autonomia precisa estar considerando esses documentos curriculares, o que foi produzido antes de você entrar em sala de aula. Então, e a gente precisa pensar que o professor está presente nessa definição do que ensinar e de como ensinar. Porque a gente não falou que são negociações lá que acontecem? Então, a gente também na escola consegue conversar, não consegue? Entre os colegas, entre os pares, pelo menos, né? Como que você está ensinando, como é que a gente pode promover. Quando você tem semanas pedagógicas, a discussão nos fóruns, a gente tem, no caso da profissão docente, associações, né? Por quê? Porque é se organizando que a gente consegue ter uma voz mais equânime e também até mais audível, né? Que a gente consegue conversar sobre isso. Então, na verdade, o texto de Leal trabalha com isso, com o porquê de a gente estudar os documentos oficiais, o que eles trazem, tanto no que diz respeito à normatização do ensino, quanto à formação de professores. E nesse caso específico, a gente analisou como é que esses documentos tratam a produção de texto. Por quê? Porque a gente vai ver no módulo 2 o texto Comunidade Básica do Ensino de Língua Portuguesa. Então, a gente vai ver como isso, na verdade, em termos teóricos, é tratado, e aqui a gente já viu como eles são abordados nos documentos oficiais. Então, a aula de hoje é isso. Leiam os materiais, realizem as atividades e a gente se vê no módulo 2, tá? Tchau, tchau.